Oi, gente. Boa tarde. Eu vou dar o Fuja de Carrinhos 2, PMR 3202. Eu tô me apoiando nos slides no PDF que o Imai fez, que eu achei que ele tá bem resumidinho, só que vão ter coisas que eu vou complementar porque estão faltando. Então, a gente vai começar falando sobre tolerâncias dimensionais. Peraí. A gente vai começar falando sobre tolerâncias dimensionais e tipos de ajuste. Bom, a gente tem 3 tipos de ajuste. Eu acho que pode descer mais um pouco. O ajuste folgado, ajuste incerto e ajuste forçado. Como a gente analisa esses tipos de ajuste? A gente vai fazer um diagrama das tolerâncias. Esse diagrama, acho que não dá para enxergar, né? A gente vai ter sempre uma cota nominal, que é a cota efetiva, a dimensão efetiva do objeto que a gente quer, né? Da nossa montagem. E a gente coloca as cotas com relação a essa cota, a gente coloca os ajustes com relação a essa cota nominal. Então, o ajuste folgado, as peças podem ter movimento relativo entre elas. No ajuste incerto, o posicionamento é sem movimento relativo e sem transmissão de esforços, então elas são desmontáveis. E no ajuste forçado, a gente acaba exercendo esforços para colocar uma peça na outra. Isso faz com que, na hora da desmontagem, a gente tenha que causar danos à peça para conseguir separá-las. Pode passar. Pode travar? Bom, aqui a gente tem o diagrama de ajustes. Na primeira, a gente tem um ajuste com folga, em que a diferença entre a cota nominal e o eixo, e a cota nominal e o furo, ela é relativamente grande. Então, ambos estão separados, um para cima da cota nominal e um para baixo da cota nominal. É uma forma de identificar que eles estão com ajuste com folga. Com ajuste com folga, com ajuste forçado, a gente tem elas se sobrepondo, as cotas se sobrepondo. E eu acho que é isso, basicamente, é saber interpretar esse gráfico. Então, saber olhar as cotas nominais, saber colocar o furo, as tolerâncias do furo. Então vai de 0 até 36. Eu faço um retângulo. Vai de menos 25, faço um retângulo no menos 25. E essa daqui vai ser a diferença possível total entre eles. Pode descer. Então, esse é o afastamento, o afastamento superior, o afastamento inferior. E o campo de tolerância é a diferença algébrica entre o afastamento superior e o inferior. Pode passar. Bom, além disso, a gente tem que saber interpretar as tolerâncias IT. O que são as tolerâncias IT? Sempre que a gente produz uma peça, a gente pensa no grau de... No grau de qualidade que a nossa peça precisa ter. Então, a partir disso, a gente conhece a norma IT. Essa norma IT ela é caracterizada por um isão, um T e um valor do lado que a gente chama de izinho, que a gente vai substituir pelo grau de qualidade que a gente quer dar à nossa peça. Quanto menor o grau de qualidade, quanto menor o número, maior o grau de qualidade. Então, quanto menor o I, melhor vai ser o acabamento superficial da nossa peça. De branco. Tá. Não faz diferença. Bom, além disso, foram criadas as normas ISO, né? Que é para a gente ter uma noção sobre a tolerância em número. Então, ao invés de tratar de IT e pensar no grau de qualidade, a gente pensa efetivamente no grau de na quantidade de milímetros que a gente quer dar de tolerância para o nosso objeto. Essa norma, ela considera que você coloca a dimensão efetiva do seu objeto e o Hzão serve para furos e o Hzinho serve para eixo. Então, você tem a sua cota, e esse set vai ser uma pesquisa que você vai fazer numa tabela. Tanto o H quanto o set você vai olhar na tabela ISO, que vai estar na prova, para ver qual vai ser efetivamente a sua tolerância. Então, nesse caso, você tem uma peça com 30 milímetros de diâmetro, sendo que você pode ter mais 0,021 e
mais 0,00. Isso significa o H7, essa tolerância aqui. Bom, a gente sempre dá, nisso a gente tem uma montagem, nisso a gente consegue pensar nas tolerâncias de uma montagem completa. Então a gente tem as montagens eixo-base e furo-base. As montagens eixo-base a gente considera como priorizando o Hzinho como tolerância e no furo-base o Hzão. Nós sempre damos preferência para utilizar numa montagem nossa a furo-base. Por quê? Porque é muito mais fácil para a gente usinar uma parte externa do que uma parte interna. Então, a gente usa sempre a montagem furo-base para que se a gente tiver que ajustar a tolerância de algumas das coisas, tiver que ser do eixo, porque a gente consegue fazer um acabamento melhor numa superfície externa do que interna. Bom, pode descer. Aqui são as tabelas dimensionais, né, as tabelas ISO. E como a gente faz? A gente vai escolher um grau de qualidade, que são os IT. A partir de IT e da dimensão que a gente quer efetivamente para o nosso eixo, para o nosso furo, a gente vai analisar na tabela IT qual vai ser o número que a gente vai utilizar. A partir disso, a gente pega a tabela de dimensionamento dos A minúsculo, B minúsculo, C minúsculo para eixos e A maiúsculo para furo, para a gente ver qual vai ser realmente a nossa tolerância. Pode descer. Acho que aqui no slide tem uma explicaçãozinha sobre como achar. Então, ó, você pega a qualidade de trabalho, que é ITX, esse X sendo o grau de qualidade que você quer dar para o seu trabalho. A partir disso, você pega a dimensão e o nível de tolerância que você acabou de ver e consulta a segunda tabela para saber o distanciamento do valor da medida nominal. Então, você pega o IT e aí analisa a partir de IT qual vai ser o valor aqui que você vai pegar. Se vai ser G, se vai ser alguma outra coisa. Pode passar. Bom, esse daqui é o diagrama de desvios fundamentais, né? Que são sempre de A até H, são afastamentos positivos. O Hzão e o Hzinho, eles estão no limiar da cota nominal. E o grandão é a tolerância dos furos e o minúsculo é a tolerância dos eixos. Aí, ó, pode descer, bora. O que eu falei do furo base e do eixo base. E pode descer. Aqui, isso é importante. O que eu estava falando aqui, você bota a tolerância do eixo e do furo e a tolerância do eixo. Sempre que você coloca por exemplo, 45 H7 G6, isso equivale a Gzão 7 H6. Assim como você também pode fazer para qualquer outro valor. Então, eu quero botar o Hzinho como preferência. E você pode inverter. Então, depois você tem as relações entre eles a partir daquele diagrama de desvios fundamentais. Pode descer. Bom, um outro assunto importante são tolerâncias geométricas. Bom, as tolerâncias geométricas, elas são importantes porque as tolerâncias dimensionais, elas não são suficientes para um projeto seu ter uma montagem correta. Então, às vezes o seu eixo ele é empenado, às vezes o seu círculo tem calombos e eles não encaixam direito. Então, a gente também foi criada por uma norma BNT a tolerância geométrica. Bom, de tolerância geométrica a gente tem, pode dizer, a tolerância de retilínidade, que é, por exemplo, para um eixo, que a sua linha média seja toda contida em um plano. Então, o que significa a tolerância geométrica de retilínidade? Você tem o seu eixo, tem aqui a linha de centro dela, né? E aí, o que significa tolerância? Significa que essa linha tem que estar contida entre duas outras linhas. Então, ela pode ser algo assim. Isso significa tolerância. Você dá dois valores, né? Um valor superior e um valor inferior, nos quais a sua reta do diâmetro pode estar contida. Aí, circularidade. A circularidade, a gente tem
o círculo efetivo que você quer, as tolerâncias e o real que você obtém. A mesma coisa a gente tem para cilindricidade e para perpendicularidade e planeza. Planeza, que tem que estar contida entre dois planos. A cilindricidade está contida entre dois cilindros. E a de pode ser. E tem a de paralelismo, angularidade e ortogonalidade. Pode ser. Concentricidade, que são os círculos estarem concêntricos, simetria. Isso daí, os mais cobrados são cilindricidade, circularidade, pelo que eu falei com o Sobral, que ele pediu ano passado. E pode dizer. Isso é importante. Foi cobrado na prova passada que você analisasse um desenho de conjunto e soubesse ver nele quais eram as tolerâncias que existiam naquele desenho. Então, tem que saber os símbolos de cada tipo de tolerância geométrica. Então, por exemplo, a retilínea é uma reta, planeza é um plano, circularidade é um círculo, cilindricidade é um cilindro contido entre duas retas. E de posição, os mais relevantes são paralelismo, perpendicularismo e inclinação. E também a gente usa bastante a localização de um ponto quando a gente faz o desenho, né? E na representação do desenho técnico, pode descer, por favor. Como elas ficam? Você tem, na superfície que você está analisando, você coloca uma seta e sai 3 quadrados, nos quais vão ter o tipo, o símbolo de referência da tolerância, né? Então, por exemplo, eu quero que isso daqui tenha o planeta. Então, eu vou botar o símbolo do plano, coloco o valor da tolerância e o elemento de referência. Então, o elemento de referência é onde eu quero que esteja isso. Pode descer. Isso daqui é uma matéria muito importante, é necessário saber o cálculo da rugosidade média. Bom, o que é a rugosidade média? Quando a gente tem uma superfície, ela não é perfeita, assim, retinha. Ela tem desvios superiores e desvios inferiores. Então, ela tem em Y uma variação, tanto para cima quanto para baixo. E aí vem o cálculo da rugosidade, acho que eu vou ter que fazer maior. Rugosidade média, que a gente chama de RA. O RA, ele é 1 sobre LM, a integral de 0 até LM, do módulo de Y dx. Sendo LM o comprimento total que eu estou querendo analisar da minha amostra, e sendo o módulo de Y o módulo das variações. Então, seria a soma de todas as variações em X que eu tenho na minha peça. Isso é a rugosidade média. Ela é uma grande medida de padronização. Pode descer, Bárbara. Mas ela também tem algumas... como fala? Às vezes é ruim utilizar ela. Por quê? Porque ela dá uma ideia média. Então, não necessariamente, ela realmente não dá a ideia de como é a sua superfície como um todo. É como se ela linearizasse a nossa superfície para ficar algo próximo do esperado, mas... Então, ela pode dar problemas na hora de ser utilizada, mas mesmo assim, ela ainda é a melhor. E também tem a rugosidade máxima. Ele fala sobre a maior deterioração que tem na superfície. Então, ela é apenas pontual. Então, por exemplo, eu tenho um pico aqui que vale 10y e ele é o maior. A rugosidade máxima é esse pico. Então, é como se fosse a maior crista ou o maior vale que eu tenho na minha superfície. A gente tem também uma representação da rugosidade no desenho técnico, né? Então, você pode representá-la de vários jeitos. Tem com o valor efetivo dela e tem com os valores da tabela, o número da tabela dela. Então,
A rugosidade GRA, ela é também classificada numa tabela ISO. Se vocês, acho que não tem aí, mas no material do Gilberto tem a tabela que você usa para ver a rugosidade da sua superfície, como você quer deixar. Ela vai de N1 até N12 e são valores em milímetro também. E aí você pode, se você quiser colocar, você pode colocar aqui o N, então 8, e aí você coloca aqui no seu comprimento da amostragem, em B, o método de fabricação, se foi usinagem, tratamento, se você fez revenimento, e aqui você coloca a direção da rugosidade, né? Então como ela se comporta no meio, e em E qual foi o metal que você usou para usinagem, o metal base para usinagem. Pode passar. O quê? A rugosidade máxima não é uma soma, ela é simplesmente o maior pico. Maior maior pico ou menor vale. Maior vale também. Então aqui é um exemplo de como é colocado, né, a rugosidade no seu desenho técnico. Pode passar. E aqui é a direção das estrias, que vem aqui embaixo, né? Ela vem aqui. Então, você precisa saber colocar. Então, por exemplo, quando as estrias são na mesma direção da superfície, são paralelas ao plano que você está analisando. Quando elas são perpendiculares, então, por exemplo, a minha superfície, ela tem, sei lá, uma espessura. E aí eu posso ter a rugosidade sendo mais para baixo, eu posso ter ela sendo para cá, e também cruzada em várias direções, radialmente. E isso daí, pelo que me falaram dos anos anteriores, não é preciso decorar. Essas coisas mais técnicas, assim, são dadas como tabelas na prova. A prova, para quem não sabe, ela é uma parte de teste, uma parte dissertativa. Tem uma parte de análise de desenho técnico, igual a gente faz no laboratório. E então eu indico que vocês peguem, sei lá, tem nas apostilas de laboratório, tem os desenhos de conjunto que a gente usou para analisar, e tentem dar uma olhada no que vocês entenderam por conta, porque no laboratório a gente faz em grupo, então acaba... Bom, aqui a gente vai falar sobre elementos de fixação. O primeiro deles são elementos rosqueados. A gente vai tratar de parafusos e porcas. Bom, os elementos rosqueados, a gente caracteriza eles como elementos que aguentam tração longitudinal e cisalhamento, né? Cisalhamento neles a gente encontra o passo, o avanço, pode descer. E isso a gente coloca, quando a gente vai comprar um parafuso, a gente precisa saber como a gente verifica qual é o passo e qual é o diâmetro e qual o avanço. Bom, pode descer, eu acho. Tem também um cálculo de passo que o Gilberto passou. E, bom, a nomenclatura de um parafuso, ele vem como o M, o diâmetro que você quer, diâmetro nominal, né? O passo que você quer e o comprimento. Bom, se você for utilizar um passo nominal, você pode omitir, não mostrar essa do meio. Então, todos os parafusos, eles também são tabelados. Então, grande parte de tudo nessa matéria é norma BNT. Então, são coisas que já são tabeladas. Então, os passos nominais são tabelados. Então, se você for usar um parafuso com passo nominal, você não precisa escrever qual é esse passo. Então, por exemplo, um parafuso que é M10 por 25, ele é um parafuso com diâmetro nominal de 10 milímetros e de comprimento 25 milímetros. Pode passar.
Bom, isso também é tabelado, que os parafusos eles podem ter passos finos ou passos normais. Quando você quer escolher também um passo fino ao invés de um passo normal, você também tem que escrever aqui qual seria esse passo fino. Isso daqui é como você fabrica roscas em superfícies internas e superfícies externas. E acho que pode descer. Bom, uma coisa que eu acho que vai ser muito cobrada nessa prova é sobre porca e contra-porca, que os professores ressaltaram muito isso nas aulas. Então, quando você tem parafusos passantes, você precisa colocar porcas para fazer a fixação. O que é a porca contra-porca? Você coloca porcas que têm sentidos contrários e à medida que movimentos de rotação são realizados na peça, elas tendem a se apertar cada vez mais e diminuem a probabilidade de que sua junção solte. Bom, acho que essa é a mais importante em questão de parafusos passantes. Também é legal saber sobre como você vê eles no desenho técnico, que é relativamente fácil. Pode descer. Parafusos não passantes também vão cair, eles não precisam da porca, né? O furo, você tem que fazer um furo rosqueado que encaixe perfeitamente com o seu parafuso. Na representação de desenho técnico, eles sempre aparecem. Então não importa se você fez um corte na aresta e ele tenha sido cortado no meio, você tem que mostrar ele inteiro, sem as achuras. Um parafuso é sempre representado. Bom, acho que pode descer nessa parte. Aí são os tipos de rosca, que também são tabeladas. Também não precisa decorar, eu acredito. Pode descer. Aí isso aí são sistemas de travamento em parafusos. Tem parafusos que já possuem, que são autotravantes. O que esses parafusos autotravantes possuem? Eles possuem dentro uma borrachinha, que à medida que você faz o aperto, ela vai sofrendo... Não, como fala? A gente estudou isso em PMT várias vezes. Deformação. E ela vai sofrendo deformação e ela é um inserto plástico, então ela sofre deformação plástica elástica até um ponto, mas em um momento chega a ser plástica. Nesse momento, ela fixa completamente, só que se você precisar remover, ela já não vale mais, ela já não tem mais a característica de autotravante que ela tinha anteriormente. Então, uma alternativa para porcas autotravantes, para não precisar ficar desperdiçando, se você tem algo que tem desmontagens constantes, é o porca contra porca. Porque você não tem tanto desgaste, você não precisa ficar trocando as porcas com grande frequência. Aí, acho que pode passar. Pode passar. Deixa eu ver. Pode passar também. Pode passar também em arruelas. Pode passar. Não, isso são os tipos de porca. Também pode passar. E a gente tem também o travamento químico, que é quando a gente usa na nossa montagem aplicações de adesivos, né? Pode ser que esses adesivos e colas que a gente use, eles reajam com a superfície do nosso produto, então não necessariamente eles vão ter uma desmontagem que não vão possibilitar a desmontagem, raramente eles possibilitam desmontagem. E as vantagens deles são não, calma. As vantagens de aplicação de adesivos totalmente desmontável? Não sei. Agora eu fiquei em dúvida. Você passa a cola e tira a cola? Não sei. Pode descer. Não concordei. Bom, a gente também tem, além de parafusos, os rebites. Rebite, ele é posto você faz um furo passante na sua peça e para fazer a fixação do rebite. Quando você coloca o rebite, ele é meio que sem volta. Então, para você conseguir desfazer a montagem que você fez, você tem que destruir o rebite. Eles têm várias cabeças também, que também são tabeladas, assim como os parafusos.
e eles resistem muito bem a tensões de cisalhamento. Então, essa tendência de cisalhar... Não, pera. Eles não resistem bem a cisalhamento e resistem bem à aplicação longitudinal de força. Tem vários tipos de rebites também. Quando você vai fazer uma rebitagem, você pode fazer ela quente, para que as peças tenham, estejam contraídas, e quando você refri, elas não estejam contraídas, e quando você resfria haja compressão e ele fixe melhor do que antes. E aí ele resiste melhor ao cisalhamento. Bom, a outra coisa que a gente precisa saber também é soldagem. Tem alguns tipos de soldagem. Um deles é a fusão do material base e a soldagem arco elétrico. A fusão do material base é quando você pega um material que tenha um ponto de fusão um pouco relativamente baixo, e aplicando a gás, por exemplo, o alumínio, você pode usar, ele não é tão baixo o ponto de fusão dele, mas usando gás você consegue fazer isso, e você derrete, você funde o material base com o enchimento que você está usando. A soldagem arco elétrico, você utiliza o calor gerado por uma passagem de corrente elétrica e para unir as peças num eletrodo, usando um eletrodo. Pode tecer. Esse é o arco elétrico. E o metal inert gas, que ele é bem perigoso. O nosso professor estava falando em sala que as pessoas tinham medo de usar não só explode, mas ele deixa resquícios no corpo, né? Ele é um eletrodo consumível de argônio e ele é lançado na região da solda para criar uma atmosfera inerte à oxidação. Pode descer. Aí, esse é o tipo de solda. Pode descer. Pode descer. Também tem o TIG, que é o de tungstênio, que você usa o eletrodo não consumível de tungstênio. Pode descer. E tem a fusão do material base. Os problemas em solda. É igual a gente viu em PMT 3200, os problemas em solda como trincas, eles são porosos, têm cavidades, tem impurezas, a fusão incompleta do material, que fragilizam a união que você fez, a junção que você fez. Principalmente trincas, porque elas se propagam muito mais fácil devido a os domínios, as paredes de domínios não terem uma junção. As vantagens na solda é que tem menos peso e é muito rápido. Pode descer. Acho que tem uma parte aí que também não vai cair. Fixação por adesivos. Bom. Calma aí. Bom, fixação por adesivos, a gente tem forças de Van der Waals, coesão de Van der Waals e tratamento intermolecular. A gente faz uma cura na superfície para poder aplicar os adesivos. Essa cura, você pode privar de oxigênio ou aplicar luz UV para fazer esse tratamento. E aí você também desengraxa, tira partículas soltas para aumentar a rugosidade, porque quanto maior a rugosidade, melhor é a junção entre as duas superfícies. Pode descer. Pode descer mais. Acho que não. Pode descer. Fixação por adesivos. Elas são não desmontáveis e elas só resistem a baixas temperaturas de trabalho na peça. Pode descer. Aqui é uma parte importante da matéria. A parte mais importante de pensar em mancais é pensar em mancais hidrodinâmicos e mancais hidroestáticos. Os mancais hidrodinâmicos, acho que pode descer. O que é um mancal? Um mancal é um apoio que você faz para o seu eixo que permite com que ele tenha rotação. Os mancais de deslizamento são mancais que permitem velocidade relativa entre o mancal e entre o eixo. Nos mancais de rolamento, que só permitem rolamento, essa velocidade relativa tem que ser 0, obrigatoriamente. Pode descer. Bom, isso é importante, que são as forças atuantes no mancal.
Bom, você tem forças de resistência, você tem a força-peso do mancal e forças de resistência, né? Axial, atuante do mancal, radial, que é na direção do eixo e perpendicular ao eixo. Bom, os mancais de deslizamento a gente sempre precisa colocar lubrificação. Por quê? Porque o atrito entre a rotação do eixo e o mancal que fica parado é muito grande. Então, colocar lubrificante significa reduzir ruído, reduzir atrito e, enfim, pode descer. Bom, nisso a gente entra num mancal de deslizamento hidrodinâmico. O mancal de deslizamento hidrodinâmico, a gente tem um furo no qual é colocado a lubrificação e a partir da rotação do nosso mancal, ele se realimenta. Só que tem um problema no mancal hidrodinâmico, que o fluido pode ser jogado para fora, então ele tem que ser constantemente recolocado. Acho que pode descer. Aquele é o mancal hidrodinâmico radial e esse é o mancal hidrodinâmico axial, no qual o óleo vai passando de cavidade em cavidade. Pode descer. Bom, a gente tem aqui embaixo, se quiser descer mais um pouquinho, os mancais de deslizamento hidrostáticos. Eles são recomendáveis para quando você realiza partidas e desligamentos constantes, porque, por exemplo, se a gente realizasse no mancal hidrodinâmico partidas e paradas constantes, o que aconteceria? Como ele depende da rotação do motor para se alimentar com óleo, para alimentar a lubrificação, você teria nas paradas que iriam encostar e nas partidas também, até que a lubrificação chegasse em todo a volta do eixo. Então, a gente usa, quando tem partidas e paradas constantemente, por exemplo, em mancais de trens, a gente usa mancais de deslizamento hidrostáticos. Nesses mancais de deslizamento hidrostáticos, a gente tem gerado uma região de pressurização, na qual a lubrificação ela é pressurizada, e ela faz a pressurização, então você demanda uma bomba, demanda gás, ela que faz a alimentação do lubrificante no eixo. Acho que pode passar. Então, ela é mais cara, ela é raramente utilizada, é só utilizada quando você demanda essa parada e chegada, né, parada e partida. Então, você tem o reservatório de óleo e ele pressuriza o óleo para colocar no eixo. Acho que pode descer. Pode descer. E mancais de rolamento, vocês confirmaram com o Lopes se vai cair? Não vai cair? Então, eu acho que é isso. Essa é a matéria da prova. Acabou. Se tiverem alguma pergunta para fazer e tal. Alguma coisa que vocês não entenderam também. Oi. Qual é a diferença do eixo base e do eixo árvore? Eixo base e eixo árvore? O base. E eixo base? Bom, o eixo base é quando você coloca todas as suas tolerâncias em relação ao eixo. Então, por exemplo, você tem que... o seu eixo é como se ficasse com as tolerâncias fixas e para fazer o encaixe você fosse usinar o seu furo para que isso coubesse aqui dentro, entende? O furo base, a gente usina... O furo base, a gente mantém o furo e usina o eixo. Então, aqui a gente prefere sempre fazer o furo base porque é muito mais barato você usinar a parte superficial de um eixo do que usinar uma parte interna de um furo. Então, é essa basicamente a diferença. A quem você dá a relação de tolerância, a quem você prioriza na tolerância. Então, eu quero que essa tolerância... Então, assim, quando você prioriza o eixo base, o furo base, você faz tratamentos de qualidade melhores na sua base, no eixo ou no furo, e um pouco inferiores no encaixe. É que é difícil fazer um furo melhor.
a tolerância de a tolerância de brocas é muito inferior do que a tolerância de de fazer uma como fala, retífica ou fazer usar o torno, né? Eu acho que é isso. Bom, se tiver mais alguma coisa, ele não deu exercício, não. Não, ele não deu nenhum exercício e nem tem. Ah, se você quiser abrir aquele, peraí. Não, tem uma coisa antiga só. Peraí. Meu Deus. Deve ser de 1990 que eles usam todo ano. Não tem F11 aqui? Bom, isso daqui foi o que o Sobral saiu da prova e ele decidiu botar num Word tudo que ele lembrava que tinha tido na prova. Então, a questão 1 era um desenho técnico de uma morsa, que era dado, um desenho de conjunto, e só tinha uma das vistas. Né? Ele perguntava qual devia ser o ajuste, dando uma tabelinha sobre as tolerâncias de produção de cada parte e como funcionava a morsa. Na segunda, ele pedia a folga máxima e mínima entre este furo, olhando aquele gráfico que tem os ajustes incerto e folga com interferência, ajuste com interferência. E também tem que aprender a usar aquela tabela dos ITs, do Hzão e Hzinho. Bom, a 3 ele dava nomenclatura técnica de tolerância geométrica e de paralelismo, que a nomenclatura técnica são os símbolos, né? E aí, e as questões elas são essa é a parte dissertativa e a parte a parte teste, elas são somatóriazinhas. Então, por exemplo, essa tá certa, você soma 1, 2 e blá 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 blá. E essa parte é ruim. É isso, basicamente. Esse? Tem no Politécnico, o Sobral colocou lá.